Eu vim falar sobre um assunto hoje que eu não tinha me posicionado até então, até porque é um pouco polêmico, mas eu vi necessidade de fazer isso depois que eu atendi um caso essa semana de uma paciente que procurou um colega com sintomas da menopausa, com clara indicação de terapia de reposição hormonal, sem nenhuma contraindicação, mas que não foram prescritos para ela os hormônios femininos que a gente usa nessa fase. Foi prescrito para ela somente testosterona e por via injetável. Bom, tem 2 pontos aí que eu gostaria de início de esclarecer. Existem pouquíssimas indicações clínicas de terapia de reposição com testosterona na mulher. Pouquíssimas. E nenhuma delas passa pela via injetável, obviamente. Além disso, é importante deixar claro aqui que a gente não faz diagnóstico de deficiência de testosterona na mulher com exame laboratorial. A gente só pede exame para dosar testosterona em mulher para avaliar se ela não está alta. Não existe diagnóstico de deficiência de testosterona na mulher por exame de sangue dizendo que ela está baixa, tá? Então isso tem que ficar bem claro aqui. Então, quer prescrever testosterona para mulher, a gente não pode inventar diagnóstico, certo? E nem dizer que vai ser prescrito porque está baixo no exame de sangue. Então, esse é o primeiro ponto. Todo mundo sabe que o CFM, né, a maioria das pessoas acompanhou aí nas redes sociais, em abril o CFM publicou uma resolução proibindo o uso de esteroides androgênicos anabolizantes com fins estéticos e de melhora de performance esportiva. Na verdade, nunca foi liberado isso, certo? Todo mundo sabe dos efeitos adversos, ou deveria saber, e das complicações que advêm dessa prescrição, né? Porém, o CFM precisou fazer isso, e eu acho particularmente muito triste, porque essas prescrições estão vindo dos médicos, que deveriam respeitar um princípio básico da medicina, de não maleficência, de sempre pesar os riscos e benefícios de uma conduta e só fazer uma intervenção no paciente se os benefícios superarem os riscos. Antes, esses pacientes usavam essas substâncias porque adquiriam isso no mercado paralelo. E hoje, eles têm prescrição médica para usar de forma suprafisiológica esses esteroides anabolizantes. E que fique uma coisa clara aqui: todas as vezes que eu prescrevo um hormônio para um paciente que não tem deficiência desse hormônio, eu estou anabolizando este paciente. Então, só tem indicação para prescrição de esteroide androgênico no homem. Na mulher, como eu disse, pouquíssimas indicações. No homem, se houver hipogonadismo, se houver deficiência hormonal e sintomas que eu posso relacionar a essa deficiência. É claro que qualquer pessoa que fizer uso de hormônio, que trouxer esses hormônios para níveis suprafisiológicos, vai se sentir melhor. Claro que vai. Independente de ter deficiência, se você repõe hormônio, o paciente se sente melhor. Mas isso não é critério para necessidade, para indicação clínica. Ele vai sentir os efeitos anabólicos e androgênicos, que são os efeitos do hormônio nos receptores de testosterona, né? Então, todos aqueles efeitos sexuais masculinos, além dos caracteres secundários masculinos, né? Aumento de pelo, espessamento de corda vocal, né? Com engrossamento da voz. E é importante dizer que, por exemplo, esse efeito nas cordas vocais, ele não retorna, tá? Então, se a mulher, por exemplo, fizer uso de um hormônio androgênico e engrossar a voz, isso não retorna, tá? Efeitos na pele, né? Aumento de produção pelas glândulas sebáceas, então oleosidade, acne, queda de cabelo, tudo isso acontece quando você leva os hormônios para doses suprafisiológicas.
Mas o paciente se sente melhor, claro, sempre. A gente não tem na literatura científica dados que comprovem segurança desse tipo de conduta, de usar esteroides androgênicos em doses suprafisiológicas em pacientes que não têm comprovada deficiência. Todas as vezes que o médico vai tomar uma conduta, ele deve se basear na melhor evidência científica disponível até o momento, em relação à eficácia, a benefício e em relação à segurança, e pesar esse binômio risco-benefício. Qual é a melhor evidência científica que a gente tem até o momento a respeito do uso de doses suprafisiológicas anabolizantes de esteroides androgênicos? É o estudo Harlem, que foi publicado em dezembro de 2022 e que inclusive foi também uma das motivações para essa publicação, né, dessa resolução pelo Conselho Federal de Medicina a respeito da proibição do uso dessas substâncias para esses efeitos, né, estéticos e de melhora de performance. Esse estudo mostrou que quando você dá esteroide androgênico em doses suprafisiológicas, em 100% dos casos você tem um bloqueio completo do eixo endógeno de produção. Ou seja, você para a sua produção endógena já que você está recebendo exogenamente isso. Isso causa diminuição de volume testicular e diminuição de espermatogênese, diminuição de fertilidade. Quando há uma interrupção do uso, você leva semanas para retomar esse eixo e, eventualmente, isso pode não ser retomado. Ou seja, esse paciente ele pode evoluir com uma infertilidade, com uma redução de volume testicular de forma permanente. O mais grave é que, muitas vezes, isso é prescrito para o paciente escondido atrás de um diagnóstico que não existe, com uma narrativa de que atualmente, né, a sociedade está desatualizada, existem estudos, aí mostram estudos, claro, tem estudos de baixíssima qualidade científica que não comprovam nada, né, e isso é muito grave. Então, o paciente, muitas vezes, ele usa essas substâncias sem conhecimento, nem de que está usando, algumas vezes, misturado em fórmulas, e nem esclarecido para ele essas possíveis complicações. O paciente tem direito de tomar a decisão de se, às custas de comprometer a sua saúde, ele quer ter um shape musculoso, seco, ele tem direito, pelo menos, a saber disso, né? A gente que acaba pegando essas complicações que acontecem posteriormente. Então, quando o paciente não consegue depois ter um filho, quando o paciente começa a ter hipertensão, dislipidemia, hipertrofia ventricular, faz um AVC ou um infarto, porque os hormônios androgênicos eles aumentam muito o hematócrito, aumentando a viscosidade do sangue com chance de eventos trombóticos, né? Esse aumento da massa muscular, porque não vai aumentar só a massa muscular do seu braço, da sua perna, das suas costas, vai aumentar a massa muscular do seu coração, com possibilidade de ter pontos de fibrose, que são focos de arritmia maligna com risco de morte súbita, e que um ecocardiograma, um eletrocardiograma, um exame físico, né, normais não vão detectar isso. E isso pode ser irreversível. Então, é muito grave o que está acontecendo, né? E isso sendo divulgado em rede social, cursos de final de semana para a pessoa aprender a fazer essas terapias de esteroide anabolizante, essa narrativa de que existe substâncias para diminuir colaterais e complicações. Então, o paciente tem que estar ciente disso. A gente nunca pode se esquecer que a profissão médica ela é regida eticamente pelo princípio básico da não maleficência. A gente não pode causar mal para o paciente. E legalmente por resoluções oficiais que a gente deve respeitar. Agora, a ciência é dinâmica, ela pode mudar. Podem ser feitos e devem ser feitos estudos para uso de esteroides androgênicos
em doses seguras, para melhorar, assim, performance, estética. Mas a gente não tem ainda essas doses. A gente não tem. Então, a partir do momento que você usa, seja por via oral, seja por via injetável, seja por via transdérmica, e traz os seus hormônios para doses suprafisiológicas, você repõe sem haver deficiência, você está expondo o seu organismo a esses riscos. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo.